Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento de luz, acolhimento e espiritualidade. Hoje vamos conversar sobre uma dor que muitos carregam em silêncio, com saudade no peito e perguntas na alma. A perda de pessoas amadas, especialmente quando partem cedo, de forma inesperada ou prematura. Esta é uma daquelas dores que parecem não caber no coração. Quando alguém que amamos parte, seja um filho, um irmão, um cônjuge, um amigo querido, é como se a vida perdesse parte do seu sentido. Ficamos com a sensação de vazio, de interrupção, de injustiça. Por que Deus permite que pessoas tão boas partam tão cedo? O que acontece com esses espíritos após a morte? E como podemos continuar vivendo com essa saudade que parece não ter fim? A doutrina espírita, com sua visão consoladora da vida espiritual, nos ajuda a olhar para essa dor com mais fé, mais esperança e, acima de tudo, mais amor. O ponto de partida da nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 2, onde Jesus nos diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." Essas palavras simples carregam um consolo profundo. Ninguém morre, ninguém desaparece, ninguém está perdido. A vida continua, e o amor que une os espíritos permanece além da morte. Se você está enfrentando luto, ou conhece alguém que perdeu alguém querido, esse vídeo é para você. Vamos conversar com o coração aberto, com respeito à sua dor, mas também com esperança, porque, como nos ensina o Espiritismo, a separação é apenas aparente. Fique com a gente até o final, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa, e deixe seu comentário contando como essa mensagem te tocou. A dor da perda de alguém que amamos é uma das experiências mais intensas que podemos viver nesta existência. E quando essa partida acontece de forma prematura, inesperada, fora do que imaginamos ser o tempo certo, o impacto parece ainda maior. É como se algo tivesse sido interrompido bruscamente, como se um plano que parecia tão cheio de vida tivesse sido rasgado pela metade. A saudade aparece como uma presença constante, e as perguntas se acumulam no silêncio da alma. Por que tão cedo? Por que com ele? Por que com ela? Será que essa morte foi mesmo necessária? Será que a vida tem sentido depois disso? A doutrina espírita não promete apagar a dor, nem oferece respostas fáceis. Mas ela traz luz. Luz para entendermos que a vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Luz para compreendermos que aqueles que amamos e que partiram continuam vivos, conscientes, amando e sendo amados, do outro lado da existência. E essa luz, quando entra pouco a pouco em nosso coração, começa a substituir o desespero por esperança, a revolta por aceitação, e a saudade por um amor que se transforma em ponte espiritual. Quando alguém parte cedo, aos nossos olhos, parece injusto, mas aos olhos do espírito, que vive além do tempo, o que parece uma tragédia pode ser, na verdade, um desfecho amorosamente planejado pela própria alma antes de reencarnar. Muitos espíritos vêm à Terra com missões breves. Vêm cumprir tarefas específicas, resgatar débitos do passado, sem necessidade de uma existência longa. Outros vêm como instrumentos de aprendizado para os que ficam. E há ainda aqueles que, por sua elevação, completam sua jornada espiritual em pouco tempo, como se cada minuto vivido aqui tivesse a intensidade de uma vida inteira. Pense em uma criança que parte ainda pequena. Para os pais é uma dor imensurável. Mas espiritualmente aquela alma pode ter escolhido encarnar por poucos anos, com o objetivo de vivenciar algo específico, ou de oferecer aos pais uma experiência de amor e de superação que vai transformá-los profundamente. Em vez de vermos essa criança como uma vida interrompida, podemos começar a enxergá-la como um espírito missionário, que passou como estrela cadente, deixando luz em todos que tocou. A morte prematura, muitas vezes, tem o poder de acordar os que ficam para o valor da vida, para a urgência do amor, para a necessidade de cuidar melhor uns dos outros. Não raramente famílias que perderam um filho se dedicam a ajudar outras crianças, criam projetos sociais, se envolvem com causas humanitárias. É como se a dor tivesse se transformado em combustível para o bem. E isso não é negar o luto. Isso é ressignificá-lo. É permitir que a perda se transforme em presença, que a ausência vire missão, que a saudade se transforme em canal de amor. O Espiritismo nos ensina que o amor não morre. Se houve laço verdadeiro, esse laço continua. Os espíritos que partiram continuam nos visitando, nos intuindo, nos protegendo. Sentem nosso carinho, recebem nossas orações, percebem quando pensamos neles com saudade e ternura. A prece se torna ponte entre os mundos, e o coração se torna altar de reencontro. Também aprendemos que a separação é apenas aparente, porque a vida continua e os reencontros são certos. Não sabemos quando, nem como, mas sabemos que todo amor verdadeiro encontra seu caminho de volta.
A saudade, quando temperada com fé, se torna companheira e não prisão. É por isso que mesmo com lágrimas podemos seguir, porque sabemos que estamos apenas vivendo uma breve pausa na eternidade. É natural que diante da dor, nossa fé vacile, que nos perguntemos por quê, que sintamos raiva ou revolta. E tudo isso precisa ser acolhido. Mas aos poucos é importante permitir que a esperança vá voltando, como quem abre uma janela para o sol depois de uma longa noite. Não é sobre esquecer, é sobre transformar a dor em semente. É sobre permitir que o amor, que antes era presença física, agora floresça em outra forma, mais sutil, mais espiritual, mas igualmente verdadeira. Muitos espíritos que partem cedo voltam a reencarnar junto aos que amam. Filhos que se vão prematuramente podem voltar como netos. Cônjuges que se separam pela morte podem se reencontrar como companheiros em outras vidas. Porque a vida é contínua. E o amor sempre acha um jeito de se expressar. A morte, na visão espírita, não é um fim, mas uma passagem. Não é uma perda absoluta, mas uma mudança de plano. Por isso não é errado chorar. Chorar é parte do processo. Mas é importante, com o tempo, aprender a olhar além das lágrimas. A ver com os olhos do espírito. A ouvir com os ouvidos da alma. A sentir com o coração desperto. Quando conseguimos isso, o luto se transforma em lição. A dor se transforma em fé. E a saudade se transforma em luz. Muitas pessoas, ao enfrentarem o luto, se perguntam se poderiam ter feito algo diferente. Surge a culpa, a sensação de que falharam de alguma forma. Esse sentimento é mais comum do que se imagina e precisa ser acolhido com muito amor. A doutrina espírita nos ensina que cada espírito tem seu tempo, seu roteiro, seu planejamento reencarnatório. Aquilo que chamamos de morte prematura pode, na verdade, estar perfeitamente dentro do tempo espiritual daquele ser. Ninguém parte antes da hora. Ninguém fica um segundo a mais ou a menos do que deveria, mesmo que para nossa mente limitada pelo tempo pareça absurdo ou injusto. Quando compreendemos que a existência na Terra é apenas um capítulo de uma longa jornada espiritual, nossa perspectiva muda. Passamos a perceber que o mais importante não é quanto tempo alguém viveu aqui, mas sim o que aquela vida significou, o que ela despertou em nós, o que ela deixou como marca em nossa alma. Há pessoas que em poucos anos deixam lições profundas, despertam amor, transformam quem está ao redor. São presenças que, mesmo breves, são eternas no coração de quem as conheceu. A dor da separação não diminui com essa compreensão, mas ela ganha um novo contorno. É como se a alma começasse a entender que existe um propósito maior se desenrolando, mesmo que ainda não consigamos vê-lo completamente. E quando o coração aceita isso, nasce dentro de nós uma paz diferente. Não é uma paz que anula a saudade, mas uma paz que acalma a angústia. É a serenidade que vem do entendimento espiritual. E essa serenidade, pouco a pouco, vai nos fortalecendo para continuar, para viver com mais significado, para honrar a memória de quem partiu, não com tristeza eterna, mas com ações amorosas e com um coração mais desperto. Outra coisa que a doutrina espírita nos oferece de maneira muito consoladora é a certeza de que os laços de amor não se quebram com a morte. Nossos entes queridos continuam nos amando, nos acompanhando, nos intuindo. Eles sabem das nossas lutas, percebem nosso sofrimento, e torcem para que possamos seguir em frente com dignidade e fé. E quando oramos por eles, quando pensamos neles com carinho, com gratidão, estamos alimentando esse laço invisível de luz e de amor que nos conecta além dos limites da matéria. É importante também lembrar que assim como nós sentimos saudade de quem partiu, os espíritos também sentem saudade de nós. Mas quando eles percebem que nossa dor é muito intensa, que estamos nos afundando no desespero ou nos recusando a viver, isso os entristece. Muitos espíritos desencarnados ficam presos emocionalmente aos encarnados que não conseguem superar o luto. Eles sentem que não podem seguir em paz porque ainda estão ligados ao sofrimento de quem ficou. Por isso, o maior presente que podemos dar a quem partiu é a nossa recuperação espiritual. É dizer com o coração: eu ainda te amo, sinto muito a sua falta, mas eu escolho continuar vivendo, aprendendo, crescendo. Porque sei que é isso que você gostaria que eu fizesse. Transformar a dor do luto em amor ativo é um caminho de cura. Podemos fazer isso de muitas formas. Algumas pessoas criam projetos em homenagem àquele que partiu. Outras se dedicam mais à família, ao serviço no bem, à própria evolução espiritual. Cada gesto de amor, cada escolha de vida com significado, é uma forma de honrar quem já não está fisicamente presente, mas continua espiritualmente ao nosso lado. O Espiritismo também nos lembra que nada é definitivo. O reencontro é uma promessa. Aqueles que nos amam continuam ligados a nós. E o tempo espiritual não é o mesmo tempo do relógio humano.
Às vezes, uma separação que nos parece longa será do outro lado apenas um piscar de olhos. O amor encurta distâncias. E a fé nos dá coragem para esperar o tempo certo do reencontro. É por isso que mesmo em meio à dor, podemos encontrar gratidão. Gratidão pelo tempo que tivemos com aquela pessoa. Gratidão pelas memórias, pelos sorrisos, pelos ensinamentos, pelos momentos vividos. E quando conseguimos agradecer, mesmo chorando, damos um passo enorme na direção da cura. O amor que agradece é mais forte do que a dor que aprisiona. Se você está vivendo um luto agora, permita-se sentir. Permita-se chorar. Mas permita-se também buscar luz, buscar consolo, buscar entendimento. E se puder, compartilhe essa dor com alguém. Fale sobre quem partiu, conte histórias, celebre as memórias. Porque quem amamos nunca deixa de existir. Eles vivem em nós, nos nossos gestos, nas nossas escolhas, na maneira como seguimos em frente. E acima de tudo, lembre-se, a vida não erra. Deus não falha. E o amor jamais se perde. Apenas muda de forma. À medida que o tempo passa, o luto vai mudando de forma. O que antes era uma dor cortante, com o tempo se torna uma saudade silenciosa, uma memória que surge nos detalhes do dia a dia. Um cheiro, uma música, um lugar, uma frase, tudo nos lembra aquela pessoa que partiu. E nesses momentos é como se o espírito dela estivesse ali sutilmente nos visitando, nos envolvendo com ternura. O Espiritismo nos ensina que isso realmente acontece. Nossos entes queridos nos acompanham, dentro das possibilidades que possuem no plano espiritual, e nos visitam, principalmente quando nossos pensamentos se elevam em amor e prece. Isso significa que mesmo sem ver, podemos sentir. Mesmo sem tocar, podemos nos conectar. A presença dos que amamos continua viva em nós, e quanto mais leve estiver nosso coração, mais livres eles também estarão para seguir seu caminho evolutivo no plano espiritual. Quando nos apegamos demais à dor, quando transformamos a saudade em prisão, podemos acabar dificultando a jornada deles. Mas quando cultivamos o amor com serenidade, a prece com confiança, e a lembrança com gratidão, então estamos ajudando a alma deles a crescer, a se libertar, a se fortalecer. A compreensão da vida espiritual não é para anular o sofrimento, mas para dar a ele um significado maior. Sabemos que existe o momento de chorar, de recolher-se, de sentir falta. Isso faz parte do processo humano. Mas é importante lembrar que cada lágrima pode ser também uma oração. Que cada lembrança pode ser uma ponte. E que mesmo na dor, podemos encontrar uma forma de seguir em frente com dignidade e com paz. A tristeza não precisa nos paralisar. Pode ser também um impulso para nos tornarmos mais compassivos, mais conscientes do valor da vida, mais conectados com o que realmente importa. O luto é, em muitos aspectos, um convite à transformação interior. Ele nos convida a olhar para dentro, a repensar prioridades, a fortalecer a fé. Quem passa por uma perda profunda e consegue transformar essa dor em aprendizado, renasce espiritualmente. Não volta a ser quem era antes. Torna-se alguém mais sensível, mais maduro, mais humano. E essa renovação é uma forma de eternizar quem partiu. Porque no fundo, cada transformação que vivemos por amor àquele que se foi, é uma forma de manter viva a presença dele em nós. Há também, na vivência do luto, uma oportunidade de encontro com Deus. Muitas vezes, só buscamos o divino com mais profundidade quando a dor nos visita. É quando o chão foge dos pés que olhamos para o alto em busca de sentido. E o Espiritismo, nesse momento, não apenas consola, mas explica. Mostra que a vida é um ciclo contínuo, com inúmeras oportunidades de crescimento, reencontros e reparações. A morte não é um castigo. É parte do processo. Assim como a noite precede o amanhecer, a desencarnação é o retorno do espírito à sua verdadeira morada. E enquanto ainda estamos aqui, cabe a nós transformar o luto em semente. Semente de amor, de fé, de ação no bem. Podemos escolher honrar a memória de quem partiu sendo pessoas melhores. Podemos transformar a dor em serviço, o vazio em propósito, a saudade em inspiração. Isso não apaga a falta, mas dá um novo sentido à vida. E esse sentido é o que nos sustenta nos dias difíceis. Se a sua alma está ferida por uma perda, não se cobre pressa. O luto tem seu tempo. Mas não se feche para o consolo espiritual, permita que a luz do Evangelho entre pela fresta da sua dor. Permita que os ensinamentos de Jesus, ampliados pela visão do Espírito imortal, aqueçam o seu coração. E permita-se também acreditar que o reencontro acontecerá. Que nada é perdido. Que todo amor verdadeiro é eterno. A vida não separa. Apenas transforma os encontros. E um dia, quando for o momento certo, nos reencontraremos com aqueles que tanto amamos. Não como antes, mas de uma forma ainda mais profunda, mais serena, mais espiritual.
E até lá, cabe a nós viver com coragem, com propósito e com esperança. Porque quem ama nunca se despede para sempre. Apenas diz: eu te espero do lado de cá. E até lá, eu vou viver da melhor forma que eu puder, por mim e por você. Hoje abrimos o coração para refletir sobre uma das experiências mais profundas da existência humana, a perda de alguém que amamos. Falamos sobre o luto, a saudade, a dor que aperta o peito, mas também sobre a luz que o Espiritismo nos oferece diante da separação física. A doutrina nos lembra com firmeza e doçura que a vida continua, o amor permanece e o reencontro é certo. Que ninguém parte antes da hora. Que toda perda é, na verdade, uma transição. Que o Espírito vive, sente, ama e continua nos acompanhando, ainda que nossos olhos não possam mais ver. A você que escutou até aqui e carrega no peito a saudade de alguém, eu te convido a transformar essa saudade em oração. A viver de forma mais consciente, mais amorosa, mais presente. A honrar quem partiu com escolhas que refletem o amor que vocês viveram. A dor da ausência não precisa te paralisar. Ela pode te impulsionar. Ela pode se transformar em fonte de compaixão, de sabedoria e de fé. E se em algum momento faltar força, lembre-se, você não está só. Jesus está com você. Seu ente querido sente o seu amor. E há um reencontro divinamente programado mais à frente no tempo de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário. Conte sobre a pessoa que você ama e sente saudade. Escreva uma homenagem, uma lembrança, uma oração. Aqui há um espaço de acolhimento, onde todos podem transformar a dor em ponte de luz. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com quem também precisa de consolo. Você pode ser o abraço espiritual que alguém tanto precisa hoje.